diz o Presidente da República. Rui Rio defendeu a solução para a fase a seguir à pandemia. Marcelo considera precipitado. É o que se chama congeminar sobre um futuro longínquo ou sobre o governo que estará em funções daqui a não sei quanto tempo. Temos o governo que temos a unidade nacional no Parlamento que temos a prioridade que temos. Quer resolver este problema, em tempo de resolução deste problema, estar a imaginar o que se vai passar depois de um processo que está em curso, eu acho que é um exercício puramente especulativo. O Presidente da República sublinha que o tempo é de unidade para enfrentar o desafio sanitário e considera precipitado falar de soluções governativas para enfrentar o pós-Covid. E Marcelo Rebelo de Sousa deixou ainda uma mensagem para a União Europeia na forma como está a reagir a esta pandemia. O Presidente da República esteve hoje a falar ao telefone com o Presidente de Itália. E há duas preocupações comuns. Uma é naturalmente a pandemia. E depois falamos da Europa. Como é importante que a Europa tenha posições comuns fortes, percebendo a importância da pandemia e percebendo a necessidade de acorrer aos efeitos económicos e sociais. Como é importante afirmar a unidade europeia, a solidariedade europeia, o que significa que não se pode esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, como alguns pensam, para haver respostas europeias no terreno, não digo em teoria, no terreno. Um recado de Marcelo Rebelo de Sousa para Bruxelas. E a Comissão Europeia recomenda aos países da União que garantam a livre circulação dos chamados trabalhadores móveis que desempenham serviços essenciais em vários países. Andreia Neves. A Comissão Europeia quer que os trabalhadores essenciais e que exerçam profissões críticas possam chegar sem demoras ao destino. Ursula von der Leyen até percebe as restrições impostas nas fronteiras, mas diz que os Estados-membros têm que distinguir entre quem quer passar, mas pode ser sujeito a um maior controlo, e quem deve passar com o mínimo de limitações ou atrasos. Muitas dessas pessoas têm profissões que são importantes para todos nós passarmos por esta crise. O objetivo é assegurar que estes trabalhadores possam chegar aos locais de trabalho sem demoras, enquanto se tomam medidas para limitar a propagação do vírus. É o caso das pessoas que trabalham na saúde e sem as quais alguns sistemas poderiam colapsar. Precisamos que os nossos médicos, enfermeiros, todos os trabalhadores da saúde possam movimentar-se rapidamente de um país para outro. Por exemplo, a grande maioria das pessoas que trabalha em hospitais no Luxemburgo vive na França ou na Bélgica. O sistema de saúde do Luxemburgo sofreria bastante se estes trabalhadores se atrasassem várias horas todos os dias por causa das longas filas nas fronteiras. Estas medidas devem ser aplicadas também aos bombeiros, polícias, pessoas necessárias à instalação de equipamentos médicos vitais e trabalhadores dos setores dos transportes de produtos essenciais e de alimentação. A Comissão quer que os Estados-membros criem procedimentos específicos, rápidos e livres de encargos para assegurar a passagem harmoniosa dos trabalhadores fronteiriços. Quer também que estabeleçam um rastreio sanitário proporcionado que deve ser idêntico ao que é feito aos nacionais que exerçam as mesmas profissões. O Executivo Europeu chama ainda a atenção para os trabalhadores sazonais, especialmente do setor agrícola, e pede aos países que troquem informações sobre as necessidades específicas de cada um. O continente europeu é agora aquele onde se registra atualmente o maior número de casos de Covid-19. A França ultrapassou esta tarde a barreira dos 3.000 mortos. É o quarto país em que tal acontece. Nas últimas 24 horas registaram-se mais 418 óbitos em França. Em Itália foram registadas mais 812 mortes. Também de ontem para hoje são agora 11.591 as vítimas mortais do Covid-19 em Itália. O número de mortes no Reino Unido aumentou também para 1.408, um aumento, aliás, de 180 casos face ao balanço do dia de ontem. Hoje ficou a saber-se que o Eurogrupo vai voltar a reunir-se por videoconferência no dia 7 de abril, terça-feira da próxima semana, para reforçar a resposta da União Europeia à crise gerada pela pandemia de Covid-19. Já amanhã reúnem-se os ministros das Finanças do G20, as 20 maiores economias do mundo e responsáveis do Banco Central Europeu.
A Confederação das Micro e Pequenas Médias Empresas defende medidas imediatas para apoiar o setor, em vez de iniciativas pontuais. Hoje o Governo decidiu adiantar 100 milhões de euros dos apoios do Portugal 2020 para projetos dos municípios e de microempreendedorismo. Ouvido esta tarde pela Antena 1, Jorge Pisco, da Confederação das Micro e Pequenas e Médias Empresas, considera a iniciativa positiva, mas teme que não seja suficiente. Vem de encontro àquilo que nós vínhamos defendendo e pensamos que é importante. Agora, tem que ser, estas medidas não podem continuar a ser medidas avulsas, continuamos a defender que elas têm que ser imediatas e que o Governo tem que tomar medidas concretas e que venham de encontro às necessidades dos micro e pequenos empresários. A situação é muito preocupante, chegamos ao final do mês de março e estamos numa situação muito debilitada, os empresários estão deixem-me dizer-vos, estão de mãos na cabeça com a situação que se vive. A reação da Confederação das Micro e Pequenas Médias Empresas à medida hoje anunciada pelo Governo no âmbito dos apoios do Portugal 2020. Esta medida do Ministério da Coesão Territorial visa disponibilizar verbas no prazo de um mês às entidades beneficiárias. E a Confederação do Comércio de Portugal está preocupada com os trabalhadores temporários e com os sócios gerentes das microempresas. À saída de uma audiência em Belém esta tarde, João Vieira Lopes afirmou que há postos de trabalho em risco. Há 150 mil trabalhadores em trabalho temporário e esses trabalhadores, pelo quadro legislativo atual, as empresas e os trabalhadores não conseguem ser abrangidos pelo layoff, o que significa que há o risco de uma parte significativa deles, já que as empresas neste momento vão cancelar os contratos que não têm atividade, irem para o desemprego e não poderem ser abrangidos. O setor do comércio representa 200 mil empresas e emprega 1.700.000 trabalhadores. O fabrico de viseiras em acrílico, em especial para reforçar os equipamentos dos profissionais de saúde, é agora uma nova oportunidade para a indústria e há já várias associações e autarquias com projetos de produção, com destaque para Vila Real. Cristina Borges. Da produção de carteiras e publicidade à produção de viseiras, as empresas portuguesas deitam mãos à obra e procuram ajudar quem está na linha da frente no combate ao Covid-19. Vila Real está a distribuir 300 viseiras fabricadas na região e, segundo o Presidente da Câmara, causam menos alergias a quem as usa do que as máscaras. Porque as viseiras, ao contrário das máscaras, não provocam alergias. E uma simples máscara acompanhada da viseira tem um nível de proteção muito elevado e não necessitam sequer as pessoas de usar óculos especiais para se protegerem. A melhor proteção para os técnicos de saúde, uma máscara e uma viseira. Vila Real aguarda que saiam da Alfândega, no Norte, 3.500 máscaras. 200 permitem o funcionamento com segurança dos centros de saúde do Douro Norte, diz Rui Santos. Essas 3.500 máscaras, se 200 forem entregues ao ACES Douro, o ACES consegue funcionar uma semana. Por cada 200 máscaras, o ACES consegue funcionar uma semana. E, portanto, nós adquirimos 3.500. A APIMA, a Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins, vai entregar gratuitamente 200 mil viseiras às várias instituições de saúde espalhadas pelo país. Walter Morgado diz como tudo começou. Isso surgiu porque um médico ou vários médicos pediram a uma pequenina empresa chamada Shop Charlotte, que faz produtos artesanais, para ver se lhe conseguiam produzir as viseiras, porque eles estavam com necessidade absoluta para se sentirem mais protegidos. Esta é uma ação de solidariedade das empresas portuguesas. Vão ser oferecidas. Vão ser oferecidas a quem? A todos os hospitais do país. Proteger. O IAD, Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia, não se ficou atrás e criou também um projeto de proteção individual para os profissionais de saúde. O projeto está em fase de protótipo, foram criadas em 2 dias
360 viseiras. Empresas e universidades unidas para produzir o maior número de viseiras possível para proteção individual face ao coronavírus. Portugal registrou hoje 140 mortos, são mais 21 do que ontem, e 6.408 casos de infecção confirmados, são mais 446. Do total de infectados, 571 estão internados, 164 em unidades de cuidados intensivos e há ainda 43 doentes que já recuperaram do Covid-19. Edição Antena 1 às 7 da tarde, hora de Portugal Continental, com Augusta Henriques. Toda a informação em permanência em noticias.rtp.pt. Coronavírus Covid-19. Como agir perante a doença? Se esteve numa área afetada ou em contacto com um caso confirmado, fique atento a sinais de febre, tosse ou dificuldade em respirar. Meça a sua temperatura pelo menos 2 vezes por dia e registre. Se sentir algum dos sintomas, não vá às urgências. Ligue primeiro para o SMS 24 808 24 24 24. Seja um agente de saúde pública. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. Saiba mais em dgs.pt. Há canções que parecem bruxedo. Todas as semanas, Filipe Marinho e um convidado caçam talentos e dão destaque às compositoras que enfeitiçam os nossos corações. Caça às bruxas. Some people say I done all right for a girl. Yeah. Este programa está disponível na RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô. Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? É? Do Jardim Zoológico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, sendo que esta edição é bastante especial. E porquê? Ouvintes da Prova Oral podem não acreditar, mas toda a minha vida eu sonhei que isto um dia pudesse acontecer. Isto é, que pudéssemos fazer uma emissão sem que nenhum dos intervenientes estivesse no estúdio. E isso está a acontecer. Reparem, eu estou em minha casa, Diana Duarte está na sua casa e o nosso convidado também está na sua casa. Olá, mas isto já está a acontecer há uma semana, não é? Não, na verdade em direto nunca tinha acontecido neste programa. É a primeira vez em toda a história da Prova Oral que isto vai acontecer. Quais são as vantagens? As vantagens são bastantes, porque todos os ouvintes podem agora usar em tempo real o WhatsApp. Nós, durante estas 2 semanas, o que fazíamos era uma emissão às 11 da manhã e depois transmitíamos na rádio, o que fazia com que alguns ouvintes enviassem mensagens do WhatsApp, mas
que já não fosse a tempo de participar na emissão, porque já tinha sido anteriormente gravada. Portanto, agora estamos em direto, o que quer dizer que o nosso WhatsApp voltou, mas com novidades. O que nós queremos e vamos privilegiar são mensagens do WhatsApp, como sempre o fizemos, mas de preferência de vídeo, ok? Se nos enviarem os vossos vídeos, já que nós estamos a mostrar a cara, mostrem também a vossa, não serão assim tão feios. Vídeos caseiros na prova oral, finalmente. Sim, se forem muito feios, coloquem uma máscara e enviem na mesma. Mas queremos ver a vossa cara, queremos que enviem mensagens nesta nova modalidade, até porque se fomos pioneiros, e é verdade que o fomos na rádio em Portugal com o WhatsApp, com áudio, queremos também ser a este nível na rádio, num programa que podem ver através do Facebook e também do Instagram. O nosso convidado chama-se então André Casado. É casado? André Casado é casado ou não? Tem um gato que já apareceu ali. Desculpa, o gato gosta de entrar nos direitos. André, tu és perseguido com o teu nome de família, não é? Quando dizes que és André Casado, as pessoas... já ouvi todas as versões possíveis. Todo casado, tipo de piadinhas, não é? Sim, é como uma pescada, casado, mas se calhar é solteiro. Isso é muito bom. Agora, André, curiosamente, tu tens dedicado muita da tua vida justamente a desmistificar todo o tipo de mitos, em particular ligados com a medicina, porque tu és médico. Basicamente, nós já aqui tivemos um programa sobre fake news, mais do que uma vez. Agora toda a gente fala do polígrafo na SIC, mas tivemos um outro autor de um livro que se chama Fábrica de Mentiras, em que comprovadamente existem... Bem, agora já nem sei, mas existem fábricas de mentiras mesmo. Há empresas que só se dedicam a isso, a fabricar mentiras. E eu acredito que na medicina também existam, não é? Porquê que desde muito cedo te dedicaste a isto? Olá. Esta coisa das fake news foi um interesse que me surgiu. Enfim, era uma coisa que já me interessava há algum tempo e eu já sempre gostei de perceber porque é que as pessoas acreditam naquilo em que acreditam. E uma das coisas que surgiu quando eu estava aqui, quando fui convidado para escrever este livro, no fundo era um livro mais para esclarecer as pessoas sobre alguns mitos que são comuns, mitos que são habituais na consulta, coisas que nós encontramos habitualmente na consulta, e tentar esclarecer. No fundo, depois interessei-me mais pelo processo do que propriamente pelos mitos em si. No fundo, eu falo sobre os mitos no livro, mas vou um bocadinho mais longe e tento explicar como é que o nosso cérebro funciona e como é que o nosso cérebro nos faz acreditar em coisas que não... às vezes nem fazem sentido. Mas porquê que isso acontece? Não tem que ver com o facto de hoje em dia qualquer pessoa tem um sintoma, vai à internet, pesquisa e vai à procura de perceber o que é que tem, não é? E muitas vezes... É verdade. Com o Dr. Google. É verdade. Mas a verdade é que o processo, a razão pela qual nós confiamos e nós acreditamos no que nos dizem e no que vemos, enfim, no que alguém nos explica, no que encontramos nas redes sociais, é um fenómeno que não depende especificamente da internet. É um fenómeno que depende da maneira como nós pensamos e como nós tomamos decisões. E isso, nós continuamos a tomar decisões como tomavam os nossos antepassados paleolíticos. Assim? Funcionamos como... Não houve evolução? Não houve muita evolução. O nosso cérebro funciona essencialmente da mesma maneira. Mas como é que ele funciona? Alguns não funcionam. Alguns funcionam um pouco. Mas todos nós funcionamos da mesma maneira. E na realidade, todos nós funcionamos no sistema mais básico ou mais simples possível. No fundo, que é tomar as nossas decisões com base em raciocínios, não são raciocínios, ou seja, chamamos-lhe heurísticas. Portanto, são processos rápidos de intuição. E isso, se nós pensarmos bem, servia-nos há muito tempo, quando andávamos a apanhar umas raízes e umas plantas nas florestas, víamos que o tipo que comia aquela planta no dia seguinte estava morto e achávamos que provavelmente aquela planta era perigosa. E portanto aquela planta ficava posta de parte.
Quer dizer, o indivíduo podia ter morrido de outra coisa qualquer, podia ter uma pneumonia, podia ter uma infecção, seja o que for, mas aquela associação entre o imediato, a novidade imediata, que era ter comido experimentado aquela raiz ou a planta, e no dia seguinte estar morto, isto para nós tinha algum significado. E nós continuamos a tomar decisões assim, se formos pensar bem. Dá-nos alguns exemplos concretos. Olha, por exemplo, uma das questões da moda, a questão das vacinas e do autismo. É uma novidade, vá lá, do início do século, dos anos 2000 e pouco, este renascer dos movimentos anti-vacinação. Algumas pessoas, enfim, há uma história por trás disto, uma história que inclui fraude na investigação científica, mas na realidade houve algumas pessoas que tentaram fazer esta associação entre o autismo e a vacinação. Porque a verdade é que quando as crianças são vacinadas, pouco mais ou menos por volta dessa altura é quando surgem habitualmente os sintomas, os primeiros sinais do autismo. E, portanto, é muito fácil estabelecer uma associação empírica só através da observação, não é? Nós observamos uma quantidade de crianças e vemos que algumas desenvolvem sintomas de autismo ou sinais de autismo. E depois vamos ver para trás e dizemos o que é que esta criança, o que é que lhe aconteceu de relevante antes de começarem a aparecer estes sinais. Ela vacinou-se 1 mês antes, 3 meses antes, 6 meses antes. E, portanto, é uma associação que, se alguém pegar nisto, retrospectivamente diz, vejam bem que em 1000 crianças autistas, 990 tinham sido vacinadas antes. Provavelmente o problema são as vacinas. E, portanto, estamos aqui a tirar uma conclusão a partir de uma experiência completamente empírica, quer dizer, uma observação retrospectiva, não se verifica porque é completamente falaciosa, quer dizer, não é verdadeira. André, temos de ser rápidos, que são muitos os assuntos que tu abordas neste livro. Eu sei que este livro que tem cerca de quantas páginas? Umas 400, possivelmente. Ainda assim, ele foi editado porque tu tinhas o dobro do material. Provavelmente, quer dizer, a editora não me explicou de antemão quantas páginas do Word é que davam uma página do livro. Portanto, eu fui escrevendo. Provavelmente entreguei umas 700 páginas que depois de editadas, quer dizer, tinha que se encurtar, como é lógico. Olha, deixem-me só abrir, como de certo fazemos em todas as edições, o programa à participação de todos. Já sabem, mensagens de vídeo são absolutamente privilegiadas, mas as de áudio também são aceitas, como é óbvio. Eis o número de sempre da prova oral, é o 96 038 6272. A prova oral tem WhatsApp. A prova oral. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? 96 038 6272. 96 038 6272. Curiosamente, a nossa primeira mensagem não é de vídeo, mas sim de áudio. É do Jorge Félix Cardoso, que é médico e também filósofo, e tem 24 anos. Ficou tímido e recuou. Está a filosofar. Olá a todos da prova oral. Não é a mensagem. E a minha questão é se é verdade ou se é fake. Todos os processos que andam a criar para a cura da diabetes através das células estaminais. Um grande abraço para todos. Afinal foi vídeo. A nossa primeira mensagem foi logo de vídeo. Cá está. André, queres responder? Tu vais entrar na história deste programa. És a primeira pessoa que responde a uma mensagem de vídeo. Eu estava a contar que não aparecia eu próprio em vídeo num programa de rádio. Portanto, é uma novidade até para mim. Não é uma loucura. Bom, isto não é exatamente a minha área de estudo habitual, mas na realidade há
algumas promessas na investigação com células estaminais, eventualmente no tratamento da diabetes e noutras. O que nos aparece muito é as pessoas estão a guardar células do cordão umbilical e sempre com a esperança de que ao longo da sua vida ou nos próximos anos se consigam grandes sucessos e grandes utilizações para essas células. A verdade é que o caminho da investigação tem sido muito lento e provavelmente passarão muito mais anos até que consigamos utilizar as células estaminais para grandes intervenções para a cura de doenças. Tendo dito isto, a diabetes é uma área de muito interesse e em que há muitos avanços nesta área, mas é óbvio que o que nós encontramos sempre em termos de, enfim, nas redes sociais, na alguma, enfim, propaganda que se encontra na internet é que já existe uma cura não sei onde, ou já existe alguém que está a tratar e já curou 2 ou 3 diabéticos, não sei o quê. Na realidade, se nós formos estudar, se formos analisar os estudos científicos que há nas diferentes áreas, e não só na diabetes, com as células estaminais, o que nós encontramos são dados muito preliminares e de investigação ainda básica. André, não é ainda tratar doentes e ver grandes melhorias. André, estamos a falar de fake news numa altura em que há uma pandemia a nível mundial e que existem, obviamente, muitas fake news associadas. Claro. De todas aquelas que tu foste lendo, alguma que te impressionou mais do que as outras? Eu aqui nestes contextos de... Quer dizer, o medo é o que alimenta muitas fake news. E, portanto, o medo e o Trump, não é? Pois, eu ia para o Trump, eu ia mesmo ao Trump. Eu ia ganhar o meu prémio da pior fake news. Portanto, há aquelas que eu divido isto mais ou menos em dois grupos, que é as mal intencionadas, as fake news mal intencionadas ou intencionadas ou dirigidas com determinado objetivo, e são aquelas que, enfim, têm claramente objetivos políticos, que são feitas para vender alguma coisa. Essas são perigosas no sentido em que, bom, aquelas que são as da teoria da conspiração, de que os chineses lançaram o vírus para comprar não sei quantas ações e ganhar milhões e tal, bom, essas são só anedóticas, enfim, mas há algumas que de facto são muito perigosas. São perigosas porquê? Bem construídas, bem fundamentadas? São perigosas porque são bem construídas, têm no fundo bases que são verosímeis, bases verosímeis, e são difundidas por pessoas com autoridade que, utilizando o seu argumento, a sua postura de autoridade, fazem as pessoas acreditar que aquilo que estão a dizer é mesmo verdade. E uma delas ganhava o prémio agora uma das piores fake news desta vaga de Covid-19 seria a do Trump, que andou a propagandear a hidroxicloroquina, portanto um medicamento que tem sido testado, enfim, em muito poucos casos, e ainda temos muito pouca experiência com ele na Covid-19, e que andou a difundir a ideia de que aquilo era uma coisa ótima, que curava os doentes, e não só prevenia a doença, e que estavam já a fazer grandes estoques nos Estados Unidos e tudo mais, quando na realidade a prova, os resultados científicos são muito escassos, ainda são a evidência é muito, muito fraca a favor disso. André, há pouco nós falávamos... Isso é o expoente máximo de fake news na medicina, não é? Um presidente de um país... É uma fake news, já matou essa notícia falsa, já matou pelo menos uma pessoa. Não sei se viram essa notícia, que deu aqui há dias, de um casal americano que tomou as pastilhas do aquário para se prevenir da Covid-19, foi tomar as pastilhas do aquário que têm cloroquina, de facto, na sua composição, mas em doses, obviamente, astronómicas e não são preparadas para consumo humano, porque tinham ouvido o presidente Trump dizer que aquilo era ótimo. E então, como não tinham mais nada em casa, tomaram as pastilhas do aquário
que tinham na composição a cloroquina. O marido morreu e a senhora foi para os cuidados intensivos. Bem, deixem-me só dizer que há pouco estávamos a falar de uma outra coisa, Miguel. As pessoas têm uma ideia de que os hospitais estão absolutamente caóticos. Tu trabalhas num hospital, que é o Hospital da Luz, e eu confidenciava-te e dizia assim, bem, eu não sei qual é a realidade dos hospitais, mas adivinho que, por exemplo, as pessoas que habitualmente iam aos hospitais agora não vão tanto. Isto é, se é verdade que há um caos, desculpem, a palavra caos foi aqui mal emprego, se há uma maior afluência aos hospitais de pessoas que têm sintomas do Covid-19, também é verdade que as pessoas que normalmente iriam ao hospital com maior frequência agora não vão. E isso também acaba por ser um bocadinho... Bom, eu não diria que são propriamente fake news, mas na realidade a exposição que as pessoas têm aos meios de comunicação que mostram aquelas imagens horríveis de Itália, de Espanha, os testemunhos que vêm dos hospitais portugueses, que dizem que faltam algumas coisas e faltam umas máscaras e que têm imensos doentes e que já há muitos doentes nos cuidados intensivos. Portanto, isto passa aí às pessoas uma ideia de que as coisas estão realmente tão descontroladas que até é perigoso chegar-se ao pé de um hospital porque com o risco de eventualmente se apanhar Covid-19, de ter a infecção com o coronavírus. E eu estava a comentar há pouco e comentava um colega meu aqui há dias que a quantidade de doentes que recebiam no seu hospital para tratamentos de infarto agudo do miocárdio, portanto que é uma doença grave e que precisa de ser urgentemente tratada, portanto é uma emergência médica, reduziu-se imenso, pelo menos no hospital dele, nestes tempos, quer dizer, as pessoas não deixaram de ter infartos, imagino. Portanto, a impressão que nós começamos a ter é que as pessoas evitam ir ao hospital com medo, eventualmente, da Covid e vão aguentando a sua doença grave que devia lá ir. Outro dos dados que já apareceu e que se tem visto, pode ser só uma anomalia estatística, enfim, é um período muito curto, mas que no início de março, de facto, houve um decréscimo muito significativo em todo o país de recurso à urgência, portanto, há muito menos doentes a ir à urgência, mas a gravidade média dos doentes não aumentou. Ou seja, nós esperaríamos que, faltando aqueles doentes que vão por tudo e por nada à urgência, ou porque têm uma dor de cabeça, estão mal dispostos depois de andar, que saindo esses, portanto, deixando esses de ir à urgência, que a gravidade média dos doentes que lá vão efetivamente fosse muito maior. Portanto, eram só os infartos, seriam só os AVCs, as coisas muito graves. Na realidade, isso não aconteceu, o que significa que não só os doentes menos graves deixaram ou estão a ir menos à urgência, como provavelmente muitos dos doentes graves também estão a evitar ir à urgência, o que é uma coisa gravíssima, quer dizer, uma coisa dramática. E, portanto, corremos o risco de focar-nos tanto na Covid-19 que a mortalidade por outras patologias vai aumentar. Portanto, o futuro, quando virmos isto retrospectivamente, provavelmente vamos perceber isso. André, temos que ir rapidamente ao telefone, desta vez com uma mensagem de áudio, é a primeira deste programa, enviada pela Sara. Olá a todos, o meu nome é Francisco Ena da Silva, sou médico e queria, antes de mais, dar os parabéns à Diana e ao Alvin por trazerem à discussão um tema tão importante como o impacto das fake news na saúde. Falar de fake news no âmbito da saúde é bastante complexo. E principalmente porque normalmente quando falamos de fake news neste contexto não estamos a falar de notícias absolutamente fabricadas. Estamos sim a falar de amplificar e de retirar conclusões fora do contexto de artigos científicos de fraca qualidade, mas que existem. E portanto a minha pergunta vai no sentido de perceber como é que vocês acham que nós podemos ajudar as pessoas e até mesmo os jornalistas a perceber o que é que são, primeiro, artigos científicos que merecem ser divulgados, daquilo que são artigos científicos de fraca qualidade, que não sofreram revisão pelos pares, a chamada peer review, em boas revistas científicas, e que, portanto, não merecem ser divulgados. Muitas vezes o que acontece com as fake news é precisamente isto, é que vamos pegar em conclusões de artigos científicos maus e vamos amplificá-las e geramos o pânico, ou então tiramos essas conclusões do contexto e fora do contexto elas tomam toda uma relevância que de facto não têm. Um bom exemplo disto foi aquilo que aconteceu
com o ibuprofeno no contexto do Covid. Ouviram falar, toda a gente começou a dizer que o ibuprofeno fazia muito mal aos doentes Covid. Ora, quem leu o artigo científico que deu aso a isto, que foi um artigo científico da Lancet, percebeu que, de facto, isto foi completamente retirado do contexto. Este artigo científico discutia, assim, qual é que era o risco acrescido dos doentes que tinham diabetes ou hipertensão de terem Covid ou de terem complicações mais graves do Covid. O ibuprofeno foi só referido en passant e, portanto, nunca mereceria todo o alarmismo que foi levantado sobre este tema. Ora, o que provavelmente aconteceu foi que empresas competidoras do ibuprofeno ou do ibuprofeno fizeram uso disso para gerar o caos e para levar as pessoas a deixarem de consumir esse produto. Ora, como é que resolvemos isto? Como é que nós ajudamos as pessoas a perceber o que é que são artigos científicos e ciência que merece ser divulgada, aquilo que não é? Fica a pergunta. Boa sorte. E agradecemos não à Sara, mas ao Francisco Goiânia da Silva, que é consultor. Sim, mas a Sara já vai entrar a seguir. André, queres comentar? Bom, o Francisco falou numa coisa que eu... aliás, na versão original do livro, a versão não editada, gastava um capítulo só para isso. E esta questão do ibuprofeno é uma questão emblemática, é perfeitamente emblemática. Quer dizer, os autores do artigo, o que escrevem a dada altura no artigo é que é possível, ou é mecanisticamente possível, ou plausível, que fármacos que interferem com aquele sistema do receptor do vírus possam provocar ou possam aumentar o risco da doença ou a gravidade da doença. Por exemplo, o ibuprofeno. A frase é isto, quer dizer, é só isto. É possível imaginar que isto possa ter uma influência. Quer dizer, ora, daí tirar-se a conclusão espetacular que se tirou que o ibuprofeno matava os doentes e que era uma coisa a evitar, horrível. Quer dizer, isto foi um salto imenso. Vocês lembram-se daquela cadeia que era cheirar puns? Uma coisa que se passava muito aí nas redes sociais. Andou aí há uns anos a passar. Cheirar puns pode prevenir o cancro. Isso foi viral. Qualquer pum, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Isso foi uma coisa viral aqui há uns 2 ou 3 anos. Uma absoluta loucura. As pessoas partilhavam isso muitas como piada, como anedota, e eram manchetes. Isto eram manchetes de jornais e publicações online que diziam isto. Eu fui fazer o tracing da origem dessa notícia. Pensei que tinhas ido cheirar. Fui cheirar o rastro dessa notícia. Eu cheirei o rastro dessa notícia. Em que é que essa notícia se baseia? Vou-vos dizer, baseia-se no artigo que o título básico, muito resumidamente, é a proteína AP53 pode funcionar como um dador de óxido nítrico utilizando como substrato dióxido de enxofre. E, portanto, isto dá a ideia que, enfim, isto é um estudo básico, é um estudo complicadíssimo, de molecular, de medicina molecular e tudo isso. Vão descobrir lá uma enzima que produz a partir do dióxido de enxofre, produz ali umas coisas, e tem um efeito antioxidante. Ora bem, a que volta é que isto deu para chegar aos puns? Alguém se lembrou que onde é que existe o enxofre, o sulfureto? É nos gases intestinais. Então, gases intestinais podem ser utilizados para tratar ou prevenir o cancro. Quer dizer, isto é uma conclusão, quer dizer, isto é a partir de um estudo que é perfeitamente legítimo e é um estudo, enfim, de alguma qualidade e que tem algum interesse como base de investigação para o futuro, para uma conclusão perfeitamente absurda, que é cheirar os puns previne o cancro. E não é boa ideia. Deixa-me colocar aqui agora sim a Sara. Ora, boa tarde. Algumas perguntas, sendo algumas retóricas. Primeira, será que a população sabe mesmo o que é esta medicina baseada na evidência? Será que sabe o que é que implica o conceito de evidência científica? A segunda, será que a propagação destas fake news não só tem a ver com a ignorância, que é muito bem espelhada, por exemplo, agora com a redução do consumo da cerveja Corona, com o coronavírus, mas também não tem a ver com o facto do nosso cérebro já estar manipulado pelas redes sociais, ao ponto em que
existe uma maior recompensa pela obtenção de votos, pela partilha de notícias que são mais mediáticas, do que propriamente pela garantia de que aquilo que estamos a partilhar corresponde mesmo à verdade. Terceira, mito. Placentofagia traz algum benefício? E quarto, por último, será que a seguir ao calcitrim vem o coronatrim? Adoro esta voz, sexy. Sara, teve muito Eu bem. acho que já me esqueci da primeira pergunta. Pois Mas então vou começar do fim para o princípio. O coronatrim já existe. E o coronatrim eu tinha dividido as fake news naquelas que têm intenção de... Têm uma intenção por trás, ou política, ou comercial, ou seja o que for, e as outras que são aquelas que teoricamente são as mais benignas. As mais benignas são aquelas que gargarejar com água salgada ou água morna pode matar o coronavírus. São aquelas que água com limão e umas mesinhas vão matar o coronavírus e vão prevenir a infecção. Portanto, essas, como são coisas tão inocentes e tão banais, são tão fáceis de repostar sem sentido crítico, quer dizer, olha, mal também não faz e, portanto, vamos lá difundir isto, pode ser que ajude alguém. Na realidade, estas são muito venenosas, porque estas têm grande difusão, revestem-se de uma benignidade que as pessoas estão dispostas a aceitar e a repostar, mas na realidade vão induzir as pessoas a fazer coisas, no mínimo são inúteis. No mínimo são André, inúteis. mas é verdade que até podem ser prejudiciais. André, mas é verdade que há uma maior difusão. Parece que não faz muito mal. Sim, se de facto há uma maior rapidez na difusão, também pode haver uma maior rapidez na resposta e na desconstrução desses mitos. Curiosamente, dedicas um capítulo, é o último, a mitos pré-digitais. Mitos que todos nós vivemos enquanto crianças e adolescentes, mas sobretudo crianças e adultos, não é? Das nossas mães. A história da digestão, como é que era? Era uma... a história da digestão, podemos ir à água. Se apanhasse uma correntar, no antes ao frio que pode apanhar uma pneumonia, exatamente, uma gripe mal curada podia dar origem a uma pneumonia, cabeça ao sol, uma criança com a cabeça ao sol podia dar origem a uma meningite, bem, enfim, há tudo. Repara, não é uma novidade agora. Pois não. E isso funcionam, quer dizer, não serão exatamente fake news, enfim, no sentido estrito do termo, mas na realidade são mitos muito, muito, muito prevalentes, e são tão prevalentes que nós passamos-las de geração em geração como se passam as fake news. E fake news não são só coisas que recebemos pelo Facebook e pelos meios de comunicação, também são coisas que nós passamos entre nós e que ensinamos uns aos outros e ensinamos mal. André, e há aqui uma coisa que também mais falas... ou menos, algumas que ensinamos mais ou menos bem, quer dizer, nem todas essas mitos são mitos, quer dizer, alguns têm algum fundo de verdade e têm alguma verosimilhança e alguma aplicabilidade prática. Portanto, não se deve andar ao frio nas alturas das constipações. De facto, aumenta o risco das constipações. Mas não dá pneumonias. Olha, temos aqui mais uma participação da Filipa em vídeo. Posso só dizer uma coisa? Sim. Boa noite. A placentofagia é uma coisa que não tem vantagem. O que é placentofagia? É comer, enfim, é a parturiente, fez a Jéssica Ataída, é isso? Comer a sua placenta depois no final enfim, depois da quitadura, portanto, da saída da placenta. Aquilo não sei como exatamente, não sei se é cozinhado, se é cru, mas é comido. Enfim, são proteínas. Não. São proteínas, quer dizer, não havendo mais nada, quer dizer, mas não há nenhuma vantagem, não okay. Conheça, não. Vamos agora ver o que é que diz em vídeo. 2 mensagens em vídeo que nos chegam da Filipa, mas também da Marlene. Vamos começar, presumo, pela Filipa. Boa noite, prova oral. Espero que esteja tudo bem convosco. Por aqui estamos em isolamento. Ora, se há fake news, a verdade é que também há notícias sobre as quais nós não sabemos o que é que devemos de pensar. Há notícias que dizem que só as pessoas que manifestam sintomas é que devem usar máscara.
há outras que dizem que toda a gente deve usar máscara, há o exemplo de Macau, onde toda a gente anda de máscara, e então é uma confusão desgraçada. Eu devo ou não devo andar de máscara? A verdade é que eu posso estar infectada e não saber, posso não manifestar sintomas, por isso, como é? Uso ou não uso máscara? Esta é uma dúvida muito, muito frequente. André. Não, e muito da moda. Mas vamos dizer que há uma coisa muito importante que ela disse ao início e que eu gostava de comentar, que é isto, que é... Mas vocês lembram-se quando eu falei naquela coisa de nós tomarmos as decisões baseadas no instinto, naquilo que faz sentido. O problema, e nós continuamos a fazer isso como faziam os homens do Paleolítico. E grande parte das vezes isso funciona relativamente bem no nosso dia-a-dia. O problema é que o mundo de agora não é o mundo do Paleolítico. As grandes decisões era comemos esta raiz ou não comemos. Ou caçamos aquele animal ou não caçamos. Ou fugimos ou ficamos aqui quietos. Agora temos decisões muito mais complexas sobre assuntos muito mais complexos. E aqui as heurísticas, as tais heurísticas, a tal decisão instintiva não funciona. Nós temos que analisar dados. E nós somos péssimos a analisar dados. Somos péssimos a entender estatística e, ligando também com o que se disse atrás, somos péssimos a perceber o que é aquela coisa da medicina baseada na evidência, o que é evidência e o que é evidência de qualidade. Portanto, aqui é que nós nos confundimos e facilmente derrapamos para ter opiniões muito sólidas de acordo com as nossas crenças, embora, sejam baseadas em uma análise de dados muito incompleta, porque não temos dados todos. Nomeadamente, esta questão das máscaras é um exemplo claro. Se há máscaras ou não se há máscaras. Ela era Sara? Marlene? Neste caso, a última era a Filipa. A Filipa, desculpa. A Filipa faz uma pergunta que é a pergunta do dia, da semana. Que é, devíamos usar todos máscara ou não devemos usar todos máscara? De um ponto de vista conceptual, se todos usássemos máscara, todos reduziríamos o contágio. Portanto, porque se nós estivéssemos infectados e fôssemos assintomáticos, estaríamos a reduzir a quantidade de vírus que espalhamos por aí pela atmosfera e pelas superfícies e pelos objetos. Na realidade, se a Filipa está em casa e passa o dia todo em casa e sai para ir passear o cão à volta do quarteirão, a minha pergunta é: para que é a máscara? Quer dizer, se não há contacto próximo com pessoas ou coexistência em ambientes fechados e aglomerados de pessoas, para que é a máscara? Quer dizer, não será assim tão útil. Isto no sentido de pensar que as medidas não podem só ser lógicas do ponto de vista mecanístico, quer dizer, do ponto de vista teórico, elas têm que fazer sentido do ponto de vista prático. E do ponto de vista prático, em termos de custo e eficácia dessa medida, de obrigar toda a gente a usar máscara sempre, quer dizer, não só não havia máscaras que chegassem, como grande parte das pessoas iria usá-las mal, ou iria usar máscaras durante demasiado tempo. As máscaras devem ser trocadas para aí em cada 4 a 6 horas, e as pessoas iam, se calhar, andar 4 ou 5 dias com a mesma máscara, que já não serve para nada. É um perigo, já está cheio de bactérias e vírus. E, portanto, o que parece fazer muito sentido do ponto de vista teórico, do ponto de vista depois prático, não faz assim tanto sentido. E repara, ele deu o exemplo de Macau, em que toda a gente era obrigada a usar máscara. E é. Como na China, em algumas zonas de grande contágio, como foi em Wuhan. Eu dou-lhe o exemplo de Singapura, onde a máscara se usa como cá. Singapura tem tido um controle excelente da infecção. Excelente. Já vão na 3ª vaga de infecção e continuam a ter ótimo controle. A máscara continua a ser obrigatória para qualquer pessoa infectada, okay? Para diminuir o risco de transmitir. Aquela máscara cirúrgica, estamos a falar da máscara cirúrgica. Continua a ser recomendada em ambientes muito, muito sobrepovoados, por exemplo, em locais de trabalho em que haja muita proximidade entre funcionários, entre pessoas, ou ambientes fechados, mas, honestamente, para ir passear o cão à rua, para fazer o passeiozinho higiênico, enfim, é uma medida excessiva e acaba por se tornar ineficaz.
André, temos mais um vídeo, neste caso é a Anabela Marto, que nos envia esta mensagem. É sem querer que eu venho parar aqui ao programa. Gostava de dar os parabéns ao convidado, antes de mais, porque acho que é um tema bastante interessante e das pessoas que não são da área, como eu, de facto torna-se difícil percebermos às vezes se essas fake news são efetivamente, para já se são fake news, e depois se tudo aquilo que é fake news, se é tudo mentira ou se aquilo tem algum fundamento de verdade, e mesmo que nós não queiramos, sentimos um pouco influenciados. E dou-vos um exemplo que está relacionado com um dos vídeos que eu queria circular agora por causa do Covid-19, que estava relacionado com a utilização da sauna como sendo uma forma de matar qualquer vírus da gripe, incluído o próprio Covid-19. E o que acontece é que eu assumi logo aquilo como sendo uma fake news, mas dei por mim várias vezes a pensar se aquilo faz bem ou não, ou se pode experimentar, ou se pode ser combinado com algum tratamento, ou seja, eu sei que aquilo é mentira, ou pelo menos assumi logo que era mentira, contudo não tenho informação para justificar e fundamentar a rejeição daquela hipótese. E se calhar há mais pessoas como eu, não é? Que somos invadidos constantemente com estas fake news, mas não temos o conhecimento necessário para fazer logo aquela triagem. Olha, isto não faz sentido nenhum. Ou até pode fazer. Pronto, é de facto uma coisa que me intriga um pouco e queria partilhar convosco. Continuação no ótimo programa. Tchau. Beijinhos. Obrigado, Anabela Marta. Aqui, já agora, antes de ouvirmos as reações por parte do André Casado, autor do livro Fake News na Medicina, descoberta da verdade sobre a saúde em variedíssimos domínios. Por exemplo, em relação às infecções urinárias, tu falas aqui sobre alguns mitos. Um deles são aquelas pessoas que dizem eu não tenho infecções urinárias porque eu não uso sanitários públicos. Por exemplo. É verdade, eu também expliquei aí quais é que são os sítios mais quer dizer, nós conhecemos os mecanismos para, enfim, os mecanismos patogénicos, vá lá, das infecções urinárias, os mais comuns, ou aquilo que é mais comum nas infecções que nos aparecem. Mas a propósito disso, e que eu acho que é mais fácil para que se perceba que uma pessoa sentar-se na sanita não é necessariamente um risco significativo, eu explico aí que quais é que são os sítios da casa onde são mais comuns, onde é mais comum a proliferação bacteriana, onde é mais fácil contaminarmos. Olha, desde logo na casa de banho, especificamente, ou pela casa toda? É que na casa de banho há coisas interessantíssimas. É que o tampo da sanita, por exemplo, não está tão sujo habitualmente como o chão à volta da sanita. Portanto, vamos imaginar este cenário hipotético. Sim. A pessoa está a ver o seu telemóvel, está ali a ler as suas mensagens, sentado na sanita, deixa cair o telemóvel, apanha o telemóvel, continua a ver as suas mensagens e depois, enfim, mete o telemóvel no bolso, faz o que tem a fazer com as mãos e com papel higiênico. Mas isso é porque estivemos lá com os pés. Ou não? Não, estou a imaginar o telemóvel como um transmissor das bactérias que estão no chão. É porque o chão à volta é... Não, é porque estamos lá com os pés, não. Não é porque nós andamos calçados no chão? Que é mais perigoso do que o tampo da sanita? Não, estou a falar mesmo à volta da sanita. Aquilo que está ali à volta da sanita, nós podemos imaginar que são coisas que vêm nos pés, mas não são só coisas que vêm dos pés. São coisas que saem de orifícios corporais. Nem tudo acerta naquele espacinho da sanita mesmo. Isso é em tua casa. Okay. É em tua casa. Sim, mas continua, André. Não é na minha casa, mas estamos a falar em sanitário público. Sim. Sanitário público, há todo o género de coisas à volta da sanita. Sim. E, portanto, esse chão é muito mais sujo. E se querem outro sítio também tão sujo, se calhar como o tampo da sanita, é o botão do autocolismo. As maçanetas das portas e a torneira. A torneira é sujíssima. É tão suja como... É provavelmente tão suja como o tampo da sanita. Como o tampo... Quando eu digo o tampo da sanita, não estou a falar da tampa. Estou a falar do sítio onde a pessoa se sente. Sim. André, nós estamos a aproximar-nos do final deste programa na sua versão áudio e na rádio. Dizer que vamos dar mais 10 minutos depois de acabarmos o programa, só para
continuamos nas nossas redes sociais. Todos os ouvintes podem e devem participar através do WhatsApp 960386272. Recordo a todos que estamos a entrevistar aqui o André Casado. São tantas as perguntas, muito rapidamente. Há alimentos bons e maus, e já agora o que é que tens a dizer sobre água e sobretudo o que é que se diz em relação à água, desde a água alcalina, à paranoia coletiva que existe em relação ao consumo da água, da hidratação? Pronto, são duas. André. Duas. Espera, a primeira qual era? Era sobre alimentos bons e maus. Os bons e maus. Pois, enfim, em bom rigor, e se queremos ser equilibrados e sensatos, essa coisa de alimentos bons e alimentos maus não existe propriamente. Quer dizer, o que existe é uma dieta mais ou menos boa. E a dieta é tanto melhor quanto na medida em que combina o máximo de variedade de alimentos possível. Nós vivemos hoje num mundo em que a disponibilidade de alimentos nunca foi tão vasta, a variedade nunca foi tão vasta, e, portanto, em que nunca foi tão fácil fazer uma alimentação correta. Nunca. E, portanto, dividir os alimentos em que aqueles que se devem comer, aqueles que não se devem comer, caramba, quer dizer, isto põe logo as bolas de Berlim, é o quê? A bola de Berlim não tem nenhum critério para ser um bom alimento. Sim. Agora, o que é que se pode dizer? Quer dizer, é um mau alimento, quer dizer, no sentido em que se coma, enfim, se comem diariamente durante 15 dias em que a pessoa esteja na praia, provavelmente estamos a exagerar e estamos a fazer mal. Mas, caramba, uma bola de Berlim uma vez no mês, que dano é que isso pode trazer à saúde? Quer dizer, não há objetivamente um dano que se possa atribuir a uma bola de Berlim comida num mês, ou um hambúrguer de fast food comido num ano. André, mas em 2014 a Organização Mundial de Saúde fez sair uma nota que foi de resto partilhada por toda a gente, desde as redes sociais aos órgãos de comunicação social, em que dizia que os produtos processados e as carnes vermelhas eram considerados, como é que é? Cancerígenos ou carcinogénicos. Okay, basicamente é isso. Carcinogénicos. Provocam cancro. Tu que dizes no teu livro é que esta notícia não é de 2014, não é? Que já em 2001, 2002, uma notícia destas tinha... Eu agora perder o sinal. Mas estamos a ouvir-te ainda, André. Não nos abandones, porque estamos a gostar deste programa. Eu perdi foi esta última pergunta. Basicamente é isso. Dizia-te que esta notícia nem sequer era nova, porque já a Organização Mundial de Saúde, eu penso que em 2002, 2003, já tinha dito o mesmo. Sim, não, o que se passa nesse aspecto é, lá está, nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde, como noutros e em muitas outras coisas, não fica muito bem na fotografia. Não é exatamente a Organização Mundial de Saúde, portanto, o gabinete ou o organismo dentro da Organização Mundial de Saúde classifica as substâncias entre cancerígenas e não cancerígenas. E essa classificação, para resumir muito, muito, muito depressa, vai de possíveis carcinogénicos, possíveis, que não têm prova, ou prováveis, em que quando há algumas provas científicas que revelam uma associação entre o aumento do consumo, o aumento da exposição e o aumento de cancros, e as definitivamente carcinogénicas, ou seja, aquelas que nós sabemos com muita evidência de qualidade que estão associadas a um aumento de risco de cancro. Nesse sentido, as carnes processadas saltaram nessa classificação para, portanto, num consenso de peritos, enfim, lá acharam que havia evidência suficiente para dizer que consumir carnes processadas, enchidos, carfumados, por aí, tinham provas suficientes para se dizer que sim, estes produtos aumentam o risco de cancro. Ora, dizer isso não é dizer a mesma coisa, quer dizer, não se pode fazer a interpretação que as pessoas fizeram, ou que muita gente fez, que foi de que, ok, está no mesmo grupo do que o tabaco, é tão perigoso como o tabaco. Isto porque a quantidade de risco, ou seja, o risco a que nós nos expomos, obviamente não será, em termos de densidade de risco, não é o mesmo. Portanto, a associação das carnes, consumir mais do que 100 gramas ou 80 gramas de chouriço
por dia aumenta o risco em 17% ou 18% em relação ao risco basal daquela pessoa. Portanto, se aquela pessoa tem um risco basal muito baixo, 18% significa um aumento de risco muito pequenino. André, deixa-me só dizer-te que nós temos que acabar esta emissão na rádio, mas vamos continuar com ela nas redes sociais. Se estão a achar o programa interessante, se querem continuar connosco, é muito fácil. Venham ter connosco ao Instagram ou também ao Facebook, onde nós estamos com o convidado de hoje. Temos que lhe agradecer, André, obrigado. Só estamos a terminar aqui a parte da rádio. Ouvintes, estamos a processar uma autêntica revolução. Já hoje tivemos várias mensagens de vídeo, mas também de áudio. Este livro que agora chega pode desmistificar algumas questões que sempre nos interrogamos. Chama-se Fake News na Medicina. É um livro escrito por André Casado, médico especialista em medicina interna. Basicamente uma forma de percebermos e clarificarmos alguns mitos e falsidades usando apenas a razão não dá e a para ciência. ir às livrarias, mas dá para encomendar, não dá, André? Dá para encomendar, sim. Dá. Online, penso que em todos os sites que vendem online estão a funcionar e terão lá o livro disponível. As livrarias devem-se manterem encerradas para já, enfim. Bem, para já, nós não vamos encerrar, vamos continuar então nas nossas redes sociais com mais 10 minutos com o nosso convidado André Casado. Até já, ouvintes, e até amanhã. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp 96038 6272 96038 6272. Alvin, deixa-me fazer uma pergunta que não me deixaste fazer há pouco, que é, quando estávamos a falar do Trump como propagador de fake news na medicina, eu queria saber se o André tem algum outro exemplo, ou se lembra de alguma fake news na medicina transmitida por uma alta entidade, uma pessoa com muita autoridade e que não devia andar a propagar coisas deste género. Temos algo semelhante ao que o Trump fez? Temos muita coisa semelhante ao que o Trump fez e, sobretudo, eu acho que eu destacaria, não queria falar em nomes... Não queres particularizar. Não quero particularizar, mas, na realidade, os mais perigosos... Eu acredito que o Donald Trump tenha alguma influência no público americano e em alguma parte do público americano, mas, enfim, para o resto do mundo e para grande parte, mesmo assim, dos americanos, não é muito levado a sério. As fake news são mais perigosas quando vêm de fontes teoricamente mais credíveis, ou em fontes, sobretudo, de grande autoridade. Enfim, para particularizar no nome, vou falar em alguém que já faleceu e, portanto, já não me pode processar, acho eu. A gente sabe que tomar muita vitamina C previne uma série de doenças e a gripe, constipações e tudo isso, certo? É mentira? Sempre foi o que nos venderam, sim, não é? Com laranjas para não ficares constipada, não é? Não, mas não é nada disso e nada disso acontece. Portanto, isso também é fake. Enfim. Portanto, a vitamina C é aquela coisa... As grandes doses de vitamina C não têm grande efeito. Há alguns estudos em soldados e em atletas de alta competição que mostram que, de facto, em épocas de gripe, expostos portanto, em ambientes de epidemia de constipações, têm menos incidência. Mas é nesses grupos muito particulares e são estudos muito pequeninos. Mas na prática isso não acontece. É um mito. Olha, tu falas aqui... Sim. Mas deixa-me dizer, esse mito foi muito propagado e, aliás, os benefícios da vitamina C foram extremamente... foram obsessivamente vendidos por um senhor chamado Linus Pauling, que foi prémio Nobel... Aliás, teve 2 prémios Nobel, teve Prémio Nobel da Paz e foi Prémio Nobel da Química, uma pessoa das mais inteligentes, provavelmente, do século XX, que, a dada altura da sua vida, decidiu que, ou dedicou-se a investigar a vitamina C e achou que aquilo era a panaceia para uma série de coisas, inclusive curava o cancro.
E, de facto, a autoridade do Linus Pauling era tal, portanto, o reconhecimento que ele tinha, quer dizer, tipo, com 2 prémios Nobel, com uma carreira brilhantíssima de ciência, se ele está a dizer isto é capaz de ser verdade, então porque é que não se há de acreditar no homem que é prémio Nobel? Na realidade, isto não fazia sentido nenhum, isto nunca fez, e toda a investigação baseada a partir desta premissa deu resultados negativos. No entanto, esses mitos perduraram, sobretudo porque há esta ideia de que, atenção, já houve um Linus Pauling, grande prémio Nobel, disse isto, então estás a chamar estúpido ao homem? Não estamos a chamar estúpido ao homem, estamos a dizer é que ele utilizou a sua figura de autoridade científica para difundir umas ideias que tinha que, na realidade, não tinham fundamento, e, portanto, isso perdura e perdurará durante muito tempo. André, por exemplo, há pouco, quando te perguntava pela água, existe de facto uma obsessão com o tema água. Nos últimos tempos, nos últimos anos, temos ouvido falar muito da água alcalina. Isto é uma fake news ou há alguma ponta de verdade? Não há nenhuma evidência de que a água alcalina seja melhor para a saúde do que a água que não é alcalina. A maior parte da água mineral que encontramos engarrafada é de facto ligeiramente ácida. São raras as fontes, pelo menos em Portugal, são relativamente raras as nascentes da água alcalina. A água alcalina baseia-se também em pressupostos falsos de que, se bebermos água alcalina, vamos conseguir alcalinizar o organismo. E, portanto, aumentar o pH do organismo, de certa forma. E, portanto, quando alcalinizamos o organismo, conseguimos destruir as células cancerígenas que só vivem em ambientes ácidos. Ora, isto é uma cadeia daquelas ideias... É muito semelhante àquela história que a partir de uma molécula AP53 dadora de óxido nítrico, cheirar puns pode fazer muito bem. Quer dizer, há aqui um raciocínio lógico falacioso, uma cadeia de raciocínios lógicos falaciosa, que aparentemente faz sentido, mas na realidade não tem sentido nenhum. Na prática não tem sentido nenhum. Pode bater certo conceptualmente, mas enferma de falácias lógicas nos raciocínios. André, temos que ouvir mais uma mensagem. Sim. Alcalino não é melhor do que o outro. É preciso beber alguma água, não é? Mais uma mensagem que nos chega através do nosso WhatsApp, agora já só com a nossa transmissão via redes sociais. Presumo que estamos em direto neste momento para o Facebook, mas também para o Instagram. Boa noite, Prova Oral. A minha questão prende-se com o facto de porque é que, pelo menos no meu grupo de relacionamento pessoal, quem mais partilha notícias falsas ou de fontes não fidedignas ou de fontes oficiosas são os chamados boomers, aquelas pessoas que nasceram entre 45 e 55, e que eu chego a ter um grupo de família onde grande parte agora não ouvimos esta última parte. São os chamados boomers, aquelas pessoas que nasceram entre 45 e 55, e que eu chego a ter um grupo de família onde grande parte deles são médicos, dentro dessas idades, e eles próprios partilham essas informações oficiosas e que é impossível confirmar a fonte entre eles e entre nós. Obrigado. André. Sim. Olha, não sei se estatisticamente isso se verifica. Não tenho dados que me digam que sim. Mas admito que, enfim, que haja enfim, em idades mais avançadas nesse sentido, quer dizer, entre os mais velhos, haja uma combinação de fatores que possam propiciar a isso, quer dizer, eventualmente haverá menos literacia científica, suponho eu. Por outro lado, as pessoas que nasceram e cresceram com redes sociais
têm, espero eu quero acreditar que isso está a acontecer, e tenho alguma impressão que isso está a acontecer, embora não tenha dados, estão cada vez mais céticas daquilo que encontram em relação àquilo que encontram nas redes sociais. Já foram enganadas vezes suficientes pelas redes sociais para perceberem que as redes sociais não são fiáveis em termos de informação técnica e científica. Mas, como digo, não tenho assim tanta certeza de que os boomers sejam muito piores a difundir fake news do que os millennials. Eu acho é que os tipos de fake news são diferentes. Os interesses são diferentes. E os interesses das pessoas de mais idade, obviamente, estão mais ligados à saúde do que propriamente dos jovens. Mas os jovens partilham muita fake news noutras áreas e noutros campos. Olha o som. Estás sem som, Alvin? Estás sem som. O que é que se passa com esse micro louco e maravilhoso? Desligaste algum cabo? O melhor micro... Vamos continuar este programa sem Fernando Alvim. Temos mais algum áudio para meter no ar? Acho que ainda temos muitos para ouvir. Está mute, o teu microfone está mute, tens o símbolo. Não carregaste lá sem querer? Tem que ser. A prova oral tem WhatsApp. WhatsApp. A prova oral. Qual é o nome? Sou eu que sai então. Do WhatsApp 96 038 6272 96 038 6272. E estamos neste momento sem o Fernando Alvim, que foi resolver o problema de microfone dele. E eu pergunto a André Casado se, depois desta propagação deste vírus, se terias escrito o livro de outra forma ou terias acrescentado todo um novo capítulo só dedicado ao Covid-19? Era mais um capítulo que tinha que ser editado e reduzido. O livro foi fechado de facto antes da pandemia. Mas obviamente que aqui o coronavírus, a pandemia de coronavírus dava um livro só. Sim. E achas que és capaz de fazer uma continuação deste livro só dedicado ao coronavírus? Tens material? Muito. Tenho muito material, vou juntando algum material à medida que as coisas vão acontecendo. Além de ter um momento histórico, não é? E se toda a gente adquirir este livro, que já está nas livrarias que estiverem abertas e se compra online... Por exemplo, e já tinhas máscara, tu na altura. És tu na foto. És tu na foto? Não sou eu. Não és. Não, é foto de banco de imagens. Nunca gostei muito de aparecer, por isso é que eu tenho vindo mais à rádio. Mas pronto, mas tens aqui... só para lembrar a cá para as pessoas, portanto, se todos adquirirem muita quantidade deste livro, é natural que me convidem para escrever outro. E tenho muito material para escrever no próximo. Nomeadamente, explico em detalhe a história dos puns anticancro, a história... como é que surgiu a associação das vacinas com o autismo, porque há uma história muito engraçada. Tem a ver com um ator que é o Robert De Niro, não é? Não, chegou depois a esse ator, mas isso começou com um tipo que fez aí uma fraude e que escreveu um artigo falsificado, no fundo. Falsificou um artigo e que chegou para isto. André, lá está como os argumentos que era um investigador e tal, conseguiu vender esta teoria e a partir daí a teoria ganhou vida própria e já não há... É muito difícil agora desmontá-la. Olha, André, estamos mesmo agora a terminar o programa de forma definitiva. Quero agradecer o facto de teres vindo, agradecer a todos os ouvintes que estiveram connosco numa emissão absolutamente histórica, porque pela primeira vez consegui fazer este programa em direto e a partir de casa. Isto era um sonho tornado realidade. Vai repetir amanhã. Sim, e amanhã estamos de volta. Já agora, este é o teu primeiro livro, André?
Não me ouviu. Será que me ouviu? É o teu primeiro Não. livro, André? Não ouvi. Pensei que era não. Sim, não, é que houve aqui um glitch. Ok. Portanto, perdi toda a gente. Está muita gente na internet. Perguntava-te se era o teu primeiro livro. É o meu primeiro livro. Pronto, e foi inusitado, porque foi, de facto, como digo, um convite da matéria-prima para uma coisa que eu não tinha pensado fazer. Mas André, que me deu muito prazer e é mesmo aquilo que eu gosto. Olha, para as pessoas que nos estão a ver e que estão assustadas com o Covid-19, o que é que lhes podes dizer? Eu não vou dizer que isto é só um resfriadinho. Olha, não é verdade, um resfriadinho. eu tenho que fazer esta pergunta. As pessoas que disseram que algumas pessoas importantes e com voz e autoridade disseram que isto era só uma gripe. Essas pessoas estavam a fazer fake news ou acreditavam mesmo no que estavam a dizer e depois renderam? Eu acho que acreditavam mesmo naquilo que estavam a dizer. Eu acredito que haja pessoas que fake acreditam news? mesmo nisso. Não, eu acredito que, claro que é. Tudo o que é falso é fake news. Eu acredito que algumas acreditassem mesmo nisso. Acredito que a maior parte dos grandes stakeholders, uma frase aqui, um tema, uma expressão aqui, vou usar uma expressão mais moderna, que difundiram por interesse, como é lógico. Quem disse isso foi, o Donald Trump, foi uma das primeiras versões que teve da epidemia, que isto era uma gripe, que era enfim, havia de ser uma gripe como as outras. Foi o Bolsonaro que também vende isto como uma gripezinha, um resfriadinho, mas que na realidade está a matar centenas e vai matar milhares de pessoas no Brasil, seguramente. E no fundo os interesses aqui são logicamente políticos, económicos, e portanto isto é fake news no pior que as fake news têm. Portanto isto não é uma gripe, é uma infecção que tem algum comportamento que se assemelha à gripe na sua manifestação, no seu quadro sindromático. Mas na realidade não é uma gripe, porque é muito mais contagioso que uma gripe e porque tem, apesar de tudo, uma taxa de mortalidade que é significativamente superior à da gripe. Mesmo nas melhores das hipóteses, vamos imaginar na melhor das hipóteses, que a maior parte das infecções não estão a ser diagnosticadas e são pouco sintomáticas ou assintomáticas. E, portanto, que estes números de mortalidade que nós encontramos estão sobreestimados, porque estarão seguramente sobreestimados. Ou seja, há muito mais gente positiva que não vai aparecer nos testes porque não são testados e, portanto, dividindo os mortos pelo número de infectados, o número a mortalidade, a letalidade, que é como se chama, diminuiria logicamente. Portanto, mesmo que se admita uma taxa de letalidade de 0,3%, que é o mínimo que eu já vi sugerir, a da gripe é 0,1%. E a gripe mata por ano, numa época má de gripe, mata mais de 500 mil pessoas no mundo. Portanto, se multiplicarmos por 3, que é a diferença de 0,1 para 0,3% de letalidade, já se é 1,5 milhão de pessoas. E se a letalidade chegar ao 1%, então são 10 vezes mais do que a gripe e podemos ter 5 milhões de mortos só nesta passagem do Covid. Portanto, não é só uma gripezinha, é uma coisa bem mais significativa e mais grave do que isso. Para anotar estas palavras de André Casado e ficar em casa, Alvin, não é? É isso, ficar em casa. É aquilo que nós vamos fazer. Ficar em casa. Depois deste programa não vamos a lado nenhum, não é? Ninguém está à nossa espera. Eu se pudesse também ficava, mas... Casinha. Tu não é? Mas estás sozinho, Miguel, em casa. Parabéns. E parabéns por este livro, por este período em que basicamente têm que ser vocês a trabalhar, não é? Nós o que temos que fazer é ficar em casa. E é isso que vamos... olha, com esta mensagem da Cláudia Carvalho, grande André Casado, diz Cláudia Carvalho. Um beijinho para a Cláudia. Conheces? É a minha amiga. Olha, obrigado. Eu tive que pedir às pessoas para irem participar. Olha, obrigado a todos que participaram. Amanhã estamos de volta para mais uma edição da Prova Oral. Até amanhã. Muito obrigado. Tem WhatsApp. Da Prova Oral. Qual é o número? Qual é o número? Do WhatsApp. 038 62 72 96 038 62
7, 2.